Galo encerrou as atividades na manhã de hoje no CT da Graciosa, que é onde o Curitiba, principal rival do Atlético Paranaense, que é o adversário do Galo amanhã, faz as atividades. O Galo, neste momento, na tabela do Campeonato Brasileiro, tem 30 pontos, está na 9ª posição, e o Atlético Paranaense, que é o adversário de amanhã, tem 33 e está em 7º lugar. Ou seja, é um confronto direto ali naquela parte de cima da tabela, e se o Galo conseguir uma vitória amanhã às 4 da tarde em Curitiba, consegue ultrapassar o Atlético Paranaense. Qualquer vitória por qualquer placar, o Atlético consegue sim ultrapassar o Paranaense nessa tabela do Campeonato Brasileiro. E quem está lá na cola do Galo em Curitiba é justamente o Breno Galante, nosso blogueiro aqui de O Tempo Esportes. Como que tá o clima por aí, Breno? Boa tarde para você. Boa tarde, Giovana. Falo aqui de frente para Liga Arena, aonde amanhã o Atlético enfrenta o Atlético Paranaense às 4 horas da tarde. Bom, eu cheguei pela manhã aqui em Curitiba, me surpreendi, né? Um clima gostoso, um sol. Falei, puxa vida, para que eu fui trazer blusa de frio, né? Mas aí agora, por aqui, o clima já começa a dar uma esfriada, um vento, e já me falaram que amanhã é previsão para chuva na hora do jogo. Lembrando que o teto aqui da arena é retrátil, né? Então não vai atrapalhar de maneira nenhuma o espetáculo. Mas já me falaram que fica um gelo aqui, que na hora que fecha o teto, fala, ó, o estádio se transforma numa verdadeira geladeira. Então pode vir com blusa de frio. Então amanhã estarei aqui preparado para não ser surpreendido pelo frio de Curitiba. E chegando aqui pela manhã, eu pude ir ao hotel do Atlético e encontrei com os jogadores, com a comissão técnica, todo mundo voltando do treinamento que você citou aí no CT do Curitiba, e me comentaram que o Hulk, como não poderia deixar de ser, foi atração lá no CT do Curitiba, porque são vários campos lá e a garotada da base do Curitiba estava treinando lá, e aí o Hulk foi atração. Parou o treino lá da meninada da base, todo mundo querendo tirar foto, enfim, aonde o homem vai, né? Ele é o centro das atenções. Espero que seja amanhã dentro de campo, né? Porque confiança em cima dele para que ele possa conseguir essa vitória por aqui. E posso dizer também o seguinte, a turma daqui tá mordida com o Filipão, viu? Filipão, que se prepare. Conversei com torcedores aqui do Atlético Paranaense. Eles falaram, olha, a gente gostava do Filipão, mas ele nos traiu. A maneira com que ele saiu pro Atlético não foi legal. Vai ser vaiado aqui amanhã o Filipão, viu, Giovana? O problema todo, né, de Lélio Gustavo, Giovana e o Breno e ouvintes, é que quando o Filipão ele anuncia que tá saindo do cargo de diretor do Atlético Paranaense para vir treinar o Galo, é uma avalanche que acontece lá no CAP, porque o Filipão sai e logo na sequência a diretoria fala, não queremos mais nenhuma relação com quem o Filipão trouxe. Aí o Paulo Turra vai e roda junto, né, Di? Exatamente, e a gente já tem informações, Breno, não sei se você conseguiu apurar isso por aí também, o Luiz Felipe Scolari terá uma segurança reforçada amanhã no jogo, exatamente para que se evite qualquer outro tipo. Uma coisa é a vaia, né, Giovana, Rafa, Lélio, Breno. Outra coisa é chegar mais pertinho, né, gente, para mim ser bem educada. E ter outro tipo de situação com o Luiz Felipe Scolari. Me parece também que teve alguma situação com a imprensa de Curitiba também, né? Algumas coisas que eles andaram dizendo por lá, o Felipe também não gostou, então existe sim um momento que não é dos melhores nesse sentido em relação à imprensa, a torcida do Atlético Paranaense e tudo mais. Uma pena, né? Porque, é claro, cada um tem o seu motivo, você pode discordar, né, das opções que as pessoas fazem, mas o respeito a isso é fundamental, seja lá quem é que for. Mas a gente já viu isso no futebol, jogaram moeda em todo mundo, já fizeram um monte de coisa, o que não quer dizer que esteja correto. Então a gente já sabe que teve um reforço na segurança do Luiz Felipe Scolari. Você já teve essa informação por aí, Breno? Ô, Dimara, confesso que não, mas conversando com a turma do Atlético eu já imaginava que isso podia acontecer, porque eles estão atentos a todos os movimentos por aqui, e realmente vai ser criado um clima hostil para o Filipão aqui amanhã. Inclusive, falando do treino do Atlético, eu fui tentar descobrir como é que tinha sido o treino do Atlético,
tinha sido um treino tático ali para o Filipão acertar os últimos ajustes. Não foi porque, como eu disse aqui, tinha muitos funcionários e a turma do Curitiba, né, assistindo o treinamento. Então o Filipão ele definiu tudo que ia fazer em Belo Horizonte, viu, Dimara? Claro. Aqui foi mais aquele treinamento para poder fazer aquele esquenta, né, o pessoal não ficar parado um dia para o outro, né, enfim. Soltar o Filipão já veio para cá. O Filipão já veio pra cá com a equipe montada. Boa, Breno, já a gente vai falar também do time, chamar o Lélio Gustavo pro bate-papo. Só registrar, você conversou com o Otávio na porta do hotel e nós temos 2 sonoras aqui. A primeira, ele falando sobre a sensação de enfrentar o Atlético Paranaense, né? É isso aí, o Otávio foi muito solícito, né, com a gente hoje por aqui. E é o ex-time do Otávio, conhece aqui como ninguém, né? E ele também citou o ponto positivo que o Atlético tem do Filipão conhecer muito o adversário, né? O Filipão conhece tudo o Atlético Paranaense e isso é um grande ponto, um grande trunfo do Atlético para o jogo de amanhã. Então vamos ouvir aí o que o Otávio falou sobre enfrentar o Atlético Paranaense amanhã, seu ex-clube. Sem dúvida, né? Feliz de estar voltando a jogar contra a equipe do Atlético Paranaense. Ainda mais da importância a crescente que a gente vem tendo. Um jogo muito importante. Precisamos fazer um grande jogo para continuar subindo na tabela, conquistando nosso objetivo, que nesse momento é muito importante. E o Otávio também falou, né, Breno, sobre a dupla dele na volância, né? Ele não terá o Batalha ao seu lado. Isso é um ponto que preocupa muito o torcedor atleticano, porque o Batalha vinha mostrando uma regularidade tremenda, né, no meio de campo do Atlético. Mas eu acho que pela fala do Otávio, ele tentou confortar o torcedor, viu, Rafa? Vamos ouvir aí o que o Otávio falou sobre isso. Penso, a gente trabalha todos os dias, né, todos os atletas trabalham igual, a gente vem tendo uma crescente todo o grupo. Acho que independente de quem venha jogar ao meu lado, a gente precisa fazer um grande jogo, conquistar uma grande vitória, porque, como a gente falou, é um jogo de confronto direto. A gente precisa vencer esse jogo para continuar crescendo, evoluindo dentro da competição. Ele quis dizer, né, que todo mundo se conhece, né, a coisa não vai pesar muito. Eu, particularmente, acho que o Atlético vai ter uma certa dificuldade por essa questão do entrosamento. O Batalha tinha ficado fora só do jogo contra o Goiás, né? Eu acho que vai sentir um pouco. E, como eu disse já outras vezes por aqui, acho que ele vai de Edenilson. E aí, Lelão, você acha que vai fazer muita falta o Batalha? Você já tinha falado, né, que o Batalha pra você vai fazer mais falta que o Guilherme Arana. Edenilson deve ser a lógica aí, né, Lélio? A opção mais certeira pro Filipão colocar em campo, né? Mas lembrando que o Arana conseguiu o efeito suspensivo e vai pro jogo, né? Sim. Como trouxe a informação ontem. A Giovana, trouxeram, né? A informação, a Giovana e o Breno Galante. Mas o que mais me chamou a atenção na fala do Otávio é que, finalmente vocês estão sabendo que é um jogo de 6 pontos, né? Isso é que é o mais importante. Então, o espírito dentro de campo deve ser esse, por um jogo decisivo. Se o Atlético ganhar, vocês podem me ajudar aí, eu acho que no saldo de gols ele ganharia a posição do Atlético Paranaense. Então, é um jogo para ir com esse espírito, né? Para jogar e vencer. E vamos ver, o Filipão, se realmente é um clima hostil, há poucas pessoas no futebol que sabem trabalhar, né? E trazer para dentro do vestiário isso tudo de ruim que tá em volta. Tão bravinhos, tão nervosos, então vamos fazer mais raiva. Como? Jogando e ganhando o jogo. Certamente vai ser tema da palestra do Luiz Felipe Scolari amanhã. Mas vamos ver, eu acho que o Atlético tem tudo para fazer um bom jogo e aí sim começar a passar a confiança, né, de que vai estar disputando alguma coisa melhor.
eu ainda me recuso a falar o nome da competição. Calma, Lélio, calma. Mas o Lélio tá correto. Tem poucos treinadores que conseguem trabalhar tão bem essa história, né, do entorno, que faz tanta diferença, né? E um deles é o Luiz Felipe Scolari. E trabalha muito bem, gente. Ele trabalha com papel e ele distribui para os jogadores e ele vai pro vestiário e eles falam, tá vendo? Olha o clima. E vocês viram aí na última palestra dele, né, que o Atlético divulgou, o Breno até colocou nas redes dele também, né, ele falando que independentemente dos desfalques que ele tinha, ele até apontou, né, Giovana, fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê, nós somos uma equipe, né, é nesse trabalho de equipe que o Luiz Felipe Scolari ganhou a maioria dos seus títulos, né, e até o de campeão do mundo. Então, acho que ele trabalha muito bem. Se for isso aí, ó, Filipão tem medo nenhum de cara feia. Bom, vamos falar do time também. Esse time que o Filipão vai colocar para jogar amanhã contra o CAP. Giovana, a gente trouxe alguns tópicos aqui a serem tratados. Vamos começar pelo sistema defensivo, Gil? Bora, Rafa, porque o Atlético tem 6 desfalques para essa partida. Na zaga, o Maurício Lemos, que vinha sendo titular ao lado do Gemerson, fica de fora, cumpre suspensão, então por isso desfalca o Atlético contra o Paranaense amanhã às 4h em Curitiba. O Atlético ao todo tem 5 zagueiros no elenco. Tem o Hever, Bruno Fux, Maurício Lemos, que está de fora porque cumpre suspensão, Gemerson, que é o titular ali na dupla de zaga, e o Igor Rabelo, que está no departamento médico. Então, por isso, as opções de Filipão para essa partida são Bruno Fux e Hever. O Hever praticamente não foi utilizado nessa temporada, foi titular só 4 vezes, essas 4 no Campeonato Mineiro, no início da temporada, só pelo Mineiro, quando o Eduardo Cudê poupava alguns titulares, então não é aquele cara, né? Nas últimas partidas, inclusive, a última vez que ele entrou a última vez que ele ficou mais do que 45 minutos em campo foi ainda em abril. Foi a última vez que ele entrou ali durante o segundo tempo numa partida contra o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil. Fora isso, é pouquíssimo utilizado, fica menos de 10 minutos em campo quando entra, então provavelmente não vai ser utilizado por Filipão nessa partida, já com seus quase 40 anos. Aquele dia ficou rindo no Mineirão, né? Porque ele entrou, foi assim, 5 minutos, né? Só pra completar lá o número de jogos. Completou os 350 jogos. E saiu, né? Foi muito rápido. Eu falei, uai, que negócio mais estranho. A pessoa pisou e o árbitro apitou, não foi? Exatamente. O que importa é que contou para as estatísticas, né? Contou nas estatísticas, 350 jogos pelo Atlético, o maior campeão da história do clube, né? São 12 títulos conquistados. Então sobra realmente pro Bruno Fux. Era titular do Filipão, inclusive, foi titular nas primeiras 3 partidas do Scolari no comando do Atlético, aí na sequência ele acabou se lesionando, então perdeu essa posição. Desde que ele se lesionou, ele não entrou mais em campo, já são 2 meses também sem utilizar o jogador, justamente porque a dupla de zaga estava mais garantida, Bruno Fux se recuperando, mesmo depois que ele se recuperou, ficava ali no banco de reservas e não era utilizado. Então chega também com um zagueiro que não entra em campo há 2 meses. É um ponto, né? Ah, com certeza. Certeza, né, gente? Faz diferença, né? Por mais que hajam as críticas, né? A questão do Gemerson, às vezes a própria dupla de zaga do Atlético, né? Ou a recomposição defensiva do Atlético, são jogadores que se entendem muito bem. A gente sabe o tanto que faz diferença, gente, esse entrosamento, zaga e goleiro. Com certeza. Muito, zaga porque e goleiro. Vai muito da relação de confiança também. Se você tem 2 zagueiros que não passam confiança, o goleiro já fica assim, meu pai de misericórdia, vou ter que trabalhar triplicado. E também a questão deles baterem cabeça, né? Sim. Vai ficar com o radar desligado, né? O sonar desligado, não sabe, é você, sou eu, quem vai pelo alto. Esse é entrosamento na zaga e com o goleiro, né, é primordial. Então, sentir um pouquinho vai. Mas também já jogaram juntos também. Então, não é, né? E ali conversa muito. Quando não tem muito treino, quando não é possível taticamente fazer tanto essa condição tática, se conversa muito também, né? É o que a gente espera que eles falem, né? Agora, Breno, deixa eu te perguntar uma coisa, vou perguntar pro Lelão também. Você acha Gemerson e Fux uma boa dupla, uma dupla confiável? Ou se você fosse o Filipão, você colocaria o Hever no lugar de um desses 2 zagueiros no Galo? O Rafa, eu acho que o momento agora eu colocaria o Fux. Questão física, né? Eu acho que o Hever já atingiu uma certa idade, não vem jogando. Eu sou fã do Hever, a qualidade dele, técnica, mas eu acho que a questão
física, mas eu iria de Fux. O Filipão, inclusive, numa das últimas coletivas, ele chegou a dizer que ele vem treinando o time com 3 zagueiros, com o Fux caindo pela direita, né? Então, talvez ele tenha até um entrosamento de treino com o Gemerson por conta dessa situação, né? Mas claro que a falta do ritmo de jogo pode pesar, a questão de ser uma grama sintética, o jogo muda muito a configuração, né? Aqui o Atlético Paranaense tem aquela tradição de molhar a grama antes do jogo, no intervalo, para ficar um jogo mais rápido, a bola ela quica e ela pega uma velocidade maior, mas eu acho que aí é uma questão de adaptação e o sistema defensivo do Atlético passando uma confiança. Eu acho que o Fux ele tem plena capacidade para entrar amanhã e fazer um bom jogo. Lélio Gustavo, Gemerson e Fux passam confiança ou vai de Hever? Olha, se tem um setor que até, né, tem sofrido poucos gols, é o defensivo. Aliás, o Atlético, né, num todo tem sofrido poucos gols aí nos últimos jogos. Mas você tentar me convencer que a defesa do Atlético passa confiança, você não vai me convencer, não. E muito menos o Gemerson pela temporada que ele faz. Ele sempre tem uma pataquada ou outra. Aliás, o último gol que o Atlético sofreu e foi no Rio, foi pra mim uma falha dele. Então a gente falar, o Everson não saiu do gol, mas ali é uma bola para o zagueiro tirar, que o cruzamento o camarada fez, botando a curva e tirando das mãos do goleiro. Então, vamos ver, mas eu fico apreensivo, afinal de contas, quem conseguiu entrar e modificar um pouco o panorama da dupla de zaga, assim, da zaga do Atlético, do miolo de zaga do Atlético, para falar melhor, foi o Igor Rabelo, né? Surpreendentemente, com certeza. Ele era a última das opções, o Igor Rabelo, pois é, entrou e como gostava de falar o Cafunga, com o Igor Rabelo era beijinho, pau. Ele tava desse jeito e é desse jeito que zagueiro tem que jogar. Cacilda da escola.